Fala galera, eu sou Yuri Costa e esse é o Ponte do Reino, criando pontes entre os filmes e as animações com os valores do Reino de Deus, e hoje com um filme maravilhoso, A Cabana, de 2017, baseado num livro que saiu alguns anos antes. E vou te falar, hein, faz tempo que eu não trazia aqui pro canal um filme tão emocionante a ponto de me fazer chorar. Então clica aí embaixo no joinha, verifica se você está inscrito e com o sininho ativo, e bora criar algumas pontes com A Cabana. A história do filme, resumidamente, é a história do Mac, o personagem principal, e como a sua filha caçula, a Missy, é sequestrada e assassinada enquanto eles estão num acampamento em família. Isso devasta a família dele de forma geral, e enquanto o Mac ainda está aprendendo a lidar com tudo isso, ele recebe uma carta do próprio Deus convidando ele para uma cabana onde o assassino havia usado como esconderijo para que o Mac e Deus tivessem uma conversa profunda. Já faz um tempo, senti sua falta. Estarei na cabana no fim de semana se quiser me encontrar. Papai. Na dúvida, o Mac vai e chegando lá ele se depara com um ambiente fantástico, completamente transformado, e acaba conhecendo Deus Pai, que assume a forma de uma mulher negra, Jesus, que, bom, é Jesus, e o Espírito Santo, que assume a forma de uma moça oriental. E assim, ao longo do filme, ele tem várias conversas com Deus que trazem cura para o seu coração. Mas esse filme é tão rico e tão profundo nos seus diálogos que não dá para perder mais tempo não, então vamos direto para as muitas pontes. Ainda no começo do filme a gente vê a relação perturbada entre o Mac e o seu pai, que bebia muito e acabava espancando ele e a sua mãe, e em algum momento a gente vê uma cena em que uma das suas vizinhas convida o Mac para comer uma torta e se sentir melhor. E aí mais pra frente no filme a gente vê que essa senhora é exatamente a aparência que Deus Pai assume para ter essas conversas com o Mac, revelando que Deus estava cuidando do Mac desde muito antes dele conhecer a Deus realmente. E cara, quantas histórias eu já ouvi de pessoas que se converteram só depois de adultas, mas que olhando para trás, para o seu passado, para sua infância, conseguem perceber como Deus estava cuidando delas desde muito antes de sequer elas ouvirem falar de Deus. Os pais não deviam fazer isso com seus filhos. Não é amor. Entendeu? E o que eu faço? Fale com Deus. Ele sempre escuta. Esse começo do filme ainda mostra pra gente como a religião e o relacionamento pessoal com Deus são duas coisas completamente distintas. Veja, o Mac, assim como o pai dele, iam na igreja desde pequenos, mas ainda assim eles viviam uma vida completamente distantes do Deus verdadeiro. De formas diferentes, cada um deles, né? Mas ainda assim muito distantes. Num dos diálogos ainda no começo do filme, com a sua filha, sobre eles estarem atrasados para a igreja, a menina diz: Se Deus está sempre com a gente, não se importa com atraso para a igreja. Isso faz sentido. Deus se importa, porque a mamãe se importa. Essa cena mostra pra gente como a visão da Nan, a mãe, sobre Deus era completamente diferente, porque ela conhecia Deus como alguém que a amava profundamente e se importava mesmo nas pequenas coisas. O filme segue e quando a família finalmente faz a tal viagem, o Mac para no meio do caminho, numa cachoeira, e conta para sua filha Missy sobre a história da princesa índia e como ela se sacrificou por amor ao seu povo e para salvá-los. E aí a Missy fica muito incomodada com aquela história e pergunta para o seu pai por que ela teve que morrer. E aí o Mac responde: Eu acho que ela não teve. Eu acho que ela escolheu. E o que ela fez salvou o seu povo. Essa história toda é uma clara alusão à história de Jesus e como, por amor ao seu povo, ele se sacrificou. E embora o Mac conhecesse essa história, ele, assim como a sua filha caçula, ficava meio confuso ali com essa pergunta: por que que o grande espírito, né, ou Deus,
tendo todo o poder, não impediu aquela situação, não deu outro jeito para que aquelas pessoas não morressem sem envolver sacrificar a princesa índia na história ou Jesus na vida real. Embora as perguntas tenham sido feitas por uma menininha, elas revelam também quão infantil era a fé do Mac. E muitas vezes a nossa também. Após a morte da menina, o Mac volta para casa arrasado e o sentimento de culpa destrói a sua família, diretamente com ele e com a sua filha, mas também com o filho e a esposa, que são indiretamente afetados porque são afastados dos demais, que sentem culpa o tempo todo. Veja, culpa e acusação são coisas que vêm exclusivamente das trevas, tá? Sentir culpa e se arrepender são coisas completamente diferentes que não devem ser confundidas, porque senão o mal se aproveita para destruir as nossas famílias. E aí finalmente a gente chega na parte que o Mac vai para a cabana e conhece a Trindade. E a primeira coisa que eu noto é como o Deus Pai sempre se refere aos seres humanos com o quanto ele ama especialmente cada um deles. Existe alguém de quem não goste especialmente? Não. Ainda não encontrei ninguém. Acho que eu sou assim. É engraçado até ver como Deus sempre tem algo bom para dizer sobre os seres humanos e o quanto ele ama cada um deles. É lindo e constrangedor. Numa das primeiras cenas de diálogo, então, entre o Mac e o papai, ele questiona Deus sobre por que ele abandona os seus filhos em momentos tão importantes como a morte da sua filhinha Missy e a do próprio Jesus na cruz. Mas o papai mostra como ele carrega as mesmas marcas no punho dos cravos que Jesus e diz: Não pense que a escolha que meu filho decidiu fazer não custou caro a nós dois. O amor sempre deixa a marca. Muitas vezes a gente está tão cego pela dor que a gente está passando no momento que a gente não vê a Deus como ele realmente é. E aí numa outra cena o papai explica que assim como um pássaro foi feito para voar, os seres humanos foram feitos para serem amados e que o Mac precisava aprender isso, ele precisava ser curado da sua dor e se deixar amar. E vou te falar, viu? Até hoje muitos religiosos não entendem isso e criticam veementemente esse tipo de colocação. Mas o fato é esse mesmo, Deus nos criou para se relacionar conosco em amor, porque Ele é amor, esse é o caráter de quem Ele é. E nós fomos criados para sermos amados. Só que muitas vezes a gente carrega tanta culpa e dor no nosso coração que a gente não se deixa amar. E aí, pensa um pouquinho sobre você. Será que você também não está precisando ser curado? Eu também gosto de como Deus é representado com tamanho senso de humor nesse filme. Ele está sempre sorrindo, brincando, fazendo piada, dançando. E eu gosto especialmente dessa cena. Ah, meu Deus! Desculpe, eu não queria... Não, tá tudo bem. Fui eu que fiz. Tá ótimo. Cara, Deus é bem humorado, entendeu? E muitas vezes a gente fica imaginando Deus como um cara sempre sério e carrancudo. Bom, em outra cena de diálogo com o papai, o Mac o acusa de ser um Deus irado e que pune as pessoas. Só que o papai explica para ele que ele não é assim e que nem tem necessidade de punir alguém, porque o próprio pecado é a punição, que acaba com os seres humanos e com esse mundo. O Mac, no entanto, argumenta que mesmo que Deus não cause a punição e o sofrimento, ele também não impede, sendo que ele tem todo o poder e poderia fazer isso. Só que o que o Mac não entende é que Deus não quer escravos. Se Deus ficasse intervindo em todas as decisões das pessoas de forma que qualquer coisa que você escolhesse acabasse te levando para o mesmo lugar, manipulado por Deus,
então as pessoas não iam ser realmente livres, né? Um exemplo simples disso no filme é quando Jesus conta para o Mac sobre um peixe que ele estava tentando pescar há semanas sem sucesso. Por que não ordena que ele morda o anzol? Aí perderia a graça. É por isso que Jesus explica que ele é contra a religião. A religião é algo que dá trabalho e escraviza, e Deus não está interessado em escravos, mas sim em amigos. Já num diálogo entre o Mac e o Espírito Santo, que o convida para vir ajudá-lo no jardim, Sarayu, que é como o Espírito se denomina nesse filme, explica que a forma como o Mac julgava o que era bom e o que era ruim, o que era certo, o que era errado, era muito complicada, porque Existem bilhões como você, cada um determinando o que acha que é o bem ou o mal. E quando o seu bem bate de frente com o mal do seu vizinho, a discussão começa, as guerras explodem, porque todos insistem em bancar Deus. E é bem assim mesmo, viu? Todo mundo acha que sabe o que é bom, só que no fim das contas acaba dando ruim, ou treta, ou até guerra. O desfecho dessa conversa é bem incrível também, porque a confusão, que é como o Mac chama o jardim, é, na verdade, uma expressão de como era o coração do próprio Mac. Lindo, mas confuso. Quando o Mac atravessa o lago junto com Jesus, ele confessa que ele nunca se sentiu realmente amado e que ele não acha que Deus saiba mesmo como amar os seus filhos. E aí ele é apresentado dentro de uma caverna para a encarnação da sabedoria de Deus, que o confronta na cena que, para mim, é a mais impactante de todo o filme. A sabedoria diz pro Mac que hoje é o dia dele ser o juiz e julgar como ele acha que Deus deveria julgar as pessoas. E como o Mac, nós também somos bem rápidos em julgar. Mas será que é tão simples assim? Será que a gente realmente sabe quem são os culpados? Você acha mesmo que você e eu somos inocentes? E se sim, será que então os culpados foram os nossos pais e mestres que nos influenciaram, que nos ensinaram? Mas se a ideia for essa e a gente for seguindo essa lógica, então... Como pode parar por aí? Esse legado de imperfeições não vem desde a época de Adão? E quanto a Deus? Ele não é culpado? E acredite ou não, essa é a lógica que o Mac segue e que muitas pessoas no nosso mundo seguem também. Se é que Deus existe, então ele é mau e culpado por todo o mal desse mundo. Só que aí a sabedoria revela para o Mac o que estava acontecendo na vida dos filhos dele. Como eles estavam mentindo para o pai, se afastando, se isolando. E aí ela pergunta qual dos dois deveria ir para o inferno. E claro que o Mac não consegue julgar isso, ele não tá nem aí se eles são culpados ou não, tudo que ele quer é que eles não sejam condenados. E o evangelho é sobre isso, é sobre um pai que está julgando não se os seus filhos são inocentes ou culpados, porque se fosse essa a questão, então todos nós seríamos condenados, porque todos nós somos culpados. Mas ele está julgando que nós somos dignos do seu amor. Não porque a gente mereça esse amor de nenhuma forma, mas por causa de quem ele é. Mesmo que isso custe tudo para ele. Deus entregou a própria vida em Jesus pelos nossos pecados e pela nossa culpa. Porque ele é bom e nos ama, não porque nós merecêssemos isso. E finalmente o Mac entende isso. Mackenzie julgou que seus filhos são dignos de amor. Mesmo que isso custe tudo a você. Assim é o coração de papai. Só que ainda assim ele está em conflito sobre por que Deus permite o mal e tudo aquilo que aconteceu com a sua filha Missy. E a isso a sabedoria explica. Isso não foi ação dele. Ele não impediu. Deus não impede muitas coisas que causam dor a ele. O que aconteceu com a Missy
foi uma obra do mal. E ninguém no seu mundo está imune a isso. Enquanto houver outra vontade neste universo que seja livre para não seguir Deus, o mal poderá entrar. Veja, o mal é resultado do pecado. E enquanto a gente tiver liberdade para escolher desobedecer a Deus, o mal vai continuar existindo. Deus permite o mal nesse mundo porque é só num outro mundo que vai ser possível a gente ter a liberdade para tomar as nossas decisões e ainda assim a gente ser livre do mal, porque todas as pessoas nesse mundo já fizeram a escolha de estar ali em obediência a Deus e desejando viver com Ele para todo sempre. Assim, o Mac deixa de julgar a Deus e as pessoas, mas a sua jornada de cura ainda não acabou. Quando ele volta para a cabana e fala com o papai novamente, pede desculpas, Deus explica para ele que ele não age por meio do caos, e sim em meio ao caos, com essas palavras aí, ó. Agora você compreende. Eu posso criar um bem incrível a partir de tragédias indescritíveis. Mas isso não significa que eu as orquestre. Na manhã seguinte, o papai assume a forma de um homem dessa vez e vai junto com o Mac por uma trilha que vai dar no esconderijo onde o assassino escondeu o corpo da sua filha. E nesse caminho ele vai entendendo que ele também precisa perdoar as pessoas que erraram com ele, como o seu pai e até mesmo o assassino da sua filha. Perdoar não é aprovar o que aconteceu, é deixar o passado para trás. E isso nos liberta da dor e finalmente a gente é curado. Será que você também está precisando perdoar algumas pessoas? Lembre-se, isso não é sobre se elas merecem ou não o seu perdão. Isso é sobre você e o que você está carregando, a dor que você está carregando, e perdoar é a chave para te libertar disso tudo. Também não significa que a sua raiva vai instantaneamente sumir e passar. Eu acho perfeita essa colocação que o filme faz aqui. Eu ainda estou com raiva. É claro que está. Ninguém se livra de tudo de uma vez. Talvez tenha que fazer isso 1000 vezes até começar a ficar mais fácil. Mas vai ficar. Mas de toda essa cena, o que eu acho mais importante é a gente ser confrontado por essas palavras do papai. Mac, sua dor está te consumindo por dentro, roubando sua alegria, tirando sua capacidade de amar. Não consigo. Você não está preso porque não consegue. Está preso porque não quer. A gente dá muitas desculpas, mas a verdade é que a gente só não faz isso porque a gente não quer. A gente tem tudo que a gente precisa para perdoar, seja quem for, e ser livres dessa dor que a gente carrega e ser curado. Basta a gente dizer sim para Deus e falar em voz alta que a gente perdoa essas pessoas quantas vezes forem necessárias, até que isso comece a ficar mais fácil. O Mac enterra a filha no jardim do seu coração e a cura acontece. Nova vida brota naquele lugar e o Mac está finalmente curado. E quando eles voltam para a cabana, o papai pergunta para ele se ele quer ficar com a Missy naquele lugar ou se ele quer voltar para o restante da sua família, para Nan, para o Josh e para Kate. Ele fica em dúvida, mas Deus explica para ele que a Missy está num lugar tão bom que ela não se importa de esperar por ele. E ainda assim ele está naquela dúvida também porque ele acha que voltar para a vida cotidiana dele agora vai ser meio sem sentido depois de tudo aquilo que ele viveu naquele lugar, né? Tantas coisas fantásticas. Mas sobre isso, o papai explica para ele e também alerta. Se qualquer coisa importa, então tudo importa. Quero voltar, então. A gente tem um propósito nessa vida aqui. Eu não vou mentir, não é tão fantástico quanto vai ser tudo aquilo que a gente vai desfrutar no céu um dia. Mas ainda assim pode ser algo maravilhoso se você conhecer Deus por quem Ele realmente é e se relacionar com Ele todos os dias. Tudo muda quando a gente vive assim e a vida faz muito mais sentido. O Mac então decide voltar para sua família. Ele conta toda essa história doida aí para sua esposa Nan e para o seu amigo Will. Cuida da Kate, né, que se culpava pela morte da irmã. E vive uma vida completamente diferente do que ele vivia antes, ou nas palavras do seu amigo no desfecho do filme: a grande tristeza se foi. E Mac vive grande parte de seus dias com um profundo sentimento de alegria. Ele ama mais que a maioria das pessoas e perdoa com facilidade. Pede perdão
com mais facilidade ainda, ele voltou a ser criança. Ou talvez tenha se tornado a criança que nunca lhe permitiram ser, uma pessoa confiante e cheia de entusiasmo. E a última cena do filme é o Mac pondo o pezinho dele no lago para ver se ele ainda podia andar sobre as águas, revelando que o Mac realmente cria em tudo aquilo que aconteceu com ele, que não foi simplesmente um sonho, que ele realmente conheceu um Deus real, pessoal, vivo, e isso mudou completamente a sua história. Então eu termino te perguntando, você já conheceu esse Deus? Não o Deus da religião, um Deus pessoal e vivo, que tem prazer em conversar com você, em curar você, que ama você, especialmente se você aceitar o convite dele e ir até ele, tudo na sua vida pode mudar para sempre. E aí, o que você achou das pontes com a cabana? Eu sei, esse vídeo ficou bem longo, né? Mas é porque esse filme tinha tanta coisa legal para falar que eu tô até pensando em reler o livro também. E semana que vem tem vídeo especial do Ponte do Reino, porque logo no dia 11 o Ponte tá completando 4 anos. Uau, hein? Nem dá pra acreditar. Então não esquece de seguir o Ponte do Reino nas redes sociais, compartilhar esse vídeo por lá e, claro, bora criar pontes, porque Deus também fala com a gente através dos filmes e das animações.